Deuteronômio. Devarim. Capítulo 13. Se surgir em seu meio um profeta ou alguém que faça predições por meio de sonhos e ele lhe apresentar um sinal ou um prodígio, e o sinal ou o prodígio sobre o qual ele lhe falou se cumprir, e ele disser: Vamos seguir outras divindades, divindades que você não conhece, e vamos servi-los. Não escute as palavras desse profeta ou daquele que faz predições por meio de sonhos, pois Yahweh, seu Criador, está pondo vocês à prova para saber se amam a Yahweh, seu Criador, de todo o seu coração e de toda a sua alma. É a Yahweh, seu Criador, que vocês devem seguir e a Ele devem temer. Devem guardar os seus mandamentos e escutar a sua voz. E a Ele devem servir e se apegar. Mas aquele profeta ou aquele que faz predições por meio de sonhos deve ser morto, porque instigou rebelião contra Yahweh, seu Criador, para desviar você do caminho em que Yahweh, seu Criador, que os tirou da terra do Egito e o resgatou da terra da escravidão, o mandou andar. Assim, elimine o mal do seu meio. Se seu irmão, filho da sua mãe, ou seu filho, ou sua filha, ou sua querida esposa, ou seu amigo mais achegado tentar instigá-lo em segredo, dizendo: Vamos e sirvamos a outras divindades, divindades que você não conhece. Você deve verificar o assunto, fazendo uma investigação e uma pesquisa cuidadosa. Se for confirmado que essa coisa detestável foi feita em seu meio, você deve sem falta matar com a espada os habitantes daquela cidade. Entregue a destruição pela espada tanto a ela como a tudo o que houver nela, incluindo seus rebanhos. Então você deve juntar todo o seu despojo no meio da praça pública e queimar a cidade com fogo, e seu despojo servirá como uma oferta inteira a Yahweh, seu Criador. Ela se tornará para sempre um monte de ruínas. Nunca deve ser reconstruída. Sua mão não deve pegar nada do que foi separado para destruição, para que Yahweh abandone a sua ira ardente, tenha compaixão e compaixão de você, e o multiplique, assim como jurou aos seus antepassados. Pois você deve obedecer a Yahweh, seu Criador, guardando todos os seus mandamentos que hoje lhe ordeno, fazendo assim o que é certo aos olhos de Yahweh, seu Criador. Deuteronômio. Devarim. Capítulo 14. Vocês são filhos de Yahweh, seu Criador. Não se cortem nem raspem a parte da frente da cabeça por causa de um morto. Pois você é um povo sagrado para Yahweh, seu Criador. Yahweh o escolheu para se tornar seu povo, sua propriedade especial dentre todos os povos que há na face da terra. Não coma nada que seja detestável. Estes são os animais que vocês podem comer: o boi, a ovelha, a cabra, o cervo, a gazela, o corso, a cabra montesa, o antílope, a ovelha selvagem e a ovelha montesa. Vocês podem comer qualquer animal de casco fendido, dividido em dois, e que rumina. Contudo, não comam os seguintes animais que ruminam ou têm o casco fendido: o camelo, a lebre e o procávia, porque são ruminantes, mas não têm casco fendido. São impuros para vocês. Também o porco, porque tem casco fendido, mas não rumina. É impuro para vocês. Não comam a carne desses animais nem toquem no seu cadáver. De tudo o que vive nas águas, vocês podem comer o seguinte: tudo que tem barbatanas e escamas vocês podem comer. Mas não comam nada que não tem barbatanas ou escamas. São impuros para vocês. Vocês podem comer qualquer ave pura. Mas não comam as seguintes: a águia pesqueira, o abutre fusco, o milhafre real, o milhafre preto e todas as outras espécies de milhafre, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda espécie de falcão, o mocho galego, o bufo pequeno, o cisne, o pelicano, o abutre, o corvo marinho, a cegonha, toda espécie de garça, a polpa e o morcego. Todas as pequenas criaturas voadoras que fervilham sobre a terra também são impuras para vocês. Não devem ser comidas. Mas vocês podem comer qualquer criatura voadora pura. Não comam nenhum animal encontrado morto. Você pode dá-lo ao residente estrangeiro que mora nas suas cidades, e ele pode comê-lo, ou você pode vendê-lo a um estrangeiro. Pois você é um povo sagrado para Yahweh, seu Criador. Não cozinhe o cabrito no leite da própria mãe. Você deve sem falta dar 1/10 de tudo que a sua semente produzir no campo ano após ano. Você comerá a 10ª parte dos seus cereais, do seu vinho novo e do seu azeite, e os primogênitos dos seus bois e das suas ovelhas perante Yahweh, seu Criador, no lugar que ele escolher para ali fazer residir seu nome,
para que você aprenda a temer a Yaó, seu Criador, para sempre. Mas, se a viagem for longa demais, e você não puder carregar todas essas coisas para o lugar que Yaó, seu Criador, escolher para ali colocar seu nome, visto que o lugar fica muito distante, pois Yaó, seu Criador, o abençoará. Então você pode convertê-las em dinheiro e viajar com o dinheiro na mão para o lugar que Yaó, seu Criador, escolher. E com o dinheiro, você pode comprar tudo o que você desejar: bois, ovelhas, cabras, vinho e outras bebidas, e tudo o que quiser. E você comerá ali perante Yaó, seu Criador, e se alegrará, você e os da sua casa. E não negligencie o levita que está dentro das suas cidades, pois ele não tem porção nem herança com você. Ao fim de cada 3 anos, você deve trazer toda a 10ª parte dos seus produtos daquele ano e depositá-la dentro das suas cidades. Então o levita, que não tem porção nem herança com você, o residente estrangeiro, o órfão e a viúva que estão nas suas cidades virão e comerão até ficar satisfeitos, para que Yaó, seu Criador, abençoe você em tudo o que você fizer. Deuteronômio. Devarim. Capítulo 15. Ao fim de cada 7 anos, você deve conceder uma remissão de dívidas. Essa remissão será assim: cada credor concederá a remissão da dívida em que seu próximo tiver incorrido. Ele não deve exigir o pagamento do seu próximo nem do seu irmão, pois será proclamada uma remissão de dívidas perante Yaó. Você pode exigir o pagamento do estrangeiro, mas deve renunciar ao que seu irmão lhe deve. No entanto, ninguém deve ficar pobre no seu meio, pois Yaó certamente abençoará você na terra que Yaó, seu Criador, lhe dá para possuir como herança, desde que você obedeça fielmente à voz de Yaó, seu Criador, e guarde cuidadosamente todos estes mandamentos que hoje lhe dou. Pois Yaó, seu Criador, o abençoará assim como lhe prometeu, e você emprestará a muitas nações, mas não precisará tomar emprestado, e você dominará muitas nações, mas elas não dominarão você. Se um dos seus irmãos ficar pobre no seu meio, numa das cidades da terra que Yaó, seu Criador, lhe dá, não endureça o coração nem feche a mão para o seu irmão pobre. Mas você deve abrir generosamente a mão para ele e sem falta deve emprestar tudo o que ele precisar ou que lhe estiver faltando. Tome cuidado para não nutrir este pensamento mau no seu coração. O 7º ano, o ano da remissão, está perto. E por isso deixar de ser generoso com seu irmão pobre e não lhe dar nada. Se ele clamar a Yaó contra você, isso será um pecado da sua parte. Você deve lhe dar generosamente, não deve lhe dar com má vontade, pois é por isso que Yaó, seu Criador, abençoará todos os seus trabalhos e tudo o que você realizar. Sempre haverá pobres nesta terra. É por isso que lhe ordeno. Você deve abrir generosamente a mão para o seu irmão necessitado e pobre na sua terra. Se um dos seus irmãos, um hebreu ou uma hebreia, for vendido a você e ele o tiver servido por 6 anos, então no 7º ano você deve libertá-lo. E quando libertar, não o deixe ir de mãos vazias. Você deve lhe dar generosamente algo do seu rebanho, da sua eira e do seu lagar de azeite e vinho. Deve dar a ele na mesma medida em que Yaó, seu Criador, tiver abençoado você. Lembre-se de que você se tornou escravo na terra do Egito e que Yaó, seu Criador, o resgatou. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas, se ele lhe disser: não o deixarei. Porque ele ama você e os da sua casa, e se sente feliz com você, então você deve pegar uma sovela e furar a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo por toda a vida. Você deve fazer o mesmo com a sua serva. Não ache ruim quando você o libertar e ele o deixar, pois o serviço que ele lhe prestou durante 6 anos valeu o dobro do serviço de um trabalhador contratado, e Yaó, seu Criador, abençoou você em tudo o que foi feito. Você deve purificar para Yaó, seu Criador, todo o primogênito macho dos seus bois e das suas ovelhas. Não faça nenhum serviço com o primogênito dos seus bois, nem tosquie o primogênito das suas ovelhas. Você e os da sua casa devem comê-lo perante Yaó, seu Criador, ano após ano, no lugar que Yaó escolher. Mas, se ele tiver um defeito, se for manco, cego ou tiver qualquer outro defeito grave, não o sacrifique a Yaó, seu Criador. Você deve comê-lo dentro das suas cidades. Tanto o impuro como o puro podem comê-lo, assim como se comeria uma gazela e um cervo. Mas não coma o sangue. Você deve derramá-lo na terra como se fosse água.